Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Estão felizes com Jesus? Digam amém. Amém. Irmãos, quando nós falamos, vim falar alguma coisa sobre a criação, eu observo que é tão fácil falar, para pregar, palestrar para 100 pessoas, mas é tão difícil pregar a palavra para 10 pessoas. Porque quando nós subimos nesse púlpito, nós temos o temor a Deus que todos nós devemos ter. Amém? Amém. Então, amados, possam se colocar de pé, por favor. Abrimos nossas Bíblias em Gênesis 1, que é muito difícil procurar. Esse tempo, pastor, dá para a gente colocar paz e amém e ir embora. Todos acharam? Diga amém. Amém. Tem alguém que ainda está procurando? E aí, dissemos, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Lá no 6, dissemos, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez Deus, pois, o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim Deus houve tarde e manhã do segundo dia. Quando nós falamos numa grande criação, na grande criação do universo, nós estamos falando de um atributo de um grande Deus. Deus não é um Deus de coisas pequenas, né? Ele é Deus de coisas grandes, de coisas impossíveis. E é por isso que nós dissemos que... Pode sentar, perdão. É por isso que nós dizemos que a terra, a vida é uma grande criação de Deus, né? Ele quis fazer uma grande nação e o fez. E também ele foi criando as águas, ele foi separando, ele deu nome à terra, ele deu nome às águas, ele criou a natureza, e essa natureza teria que ser prestada para que servisse de medicamentos e que servisse de alimentos. E muitas vezes hoje o homem busca, né, pesquisar ainda medicamentos sobre a natureza que Deus criou. Amém? Amém. Essa grande terra nós temos, nessa grande nação nós tiramos água, nós tiramos a natureza, nós tiramos alimento. Ela é perfeita, irmãos. Ela é perfeita como nós, a nossa criação que Deus fez. Enquanto que o homem começou a explorar tanto, que começou, né, a fazer uns achados que estragassem essa natureza que Deus criou. Porque enquanto que Deus estava criando apenas a criação, que o homem não estava se envolvendo, ela era perfeita. Deus criou Adão, Eva, né? Todos nós conhecemos essa criação, né? Eles tiveram tudo, eles viveram no jardim do Éden, eles tiveram tudo da perfeição. Eles tinham tudo para aprender, para sobreviver durante séculos. Amém? Amém. Eles conseguiram viver o apogeu, né?
que é o mais alto, o cume da altura, né? Onde eles puderam desenvolver as suas criações. Mas eles desobedeceram a Deus. Né? Eles comeram o fruto que Deus disse que não poderia comer ali. Que eles poderiam provar de todos, menos da maçã. E eles desobedeceram. Quantas vezes nós desobedecemos a lei de Deus? Pode ser que Deus não vá nos sacrificar, mas nós vamos ser cobrados por isso. Nós sabemos que aquilo ali não é uma ordem de Deus. Tem um inimigo, obviamente, que fica impugnando para que nós façamos as coisas erradamente. Amém? Amém. E nós temos que ter a humildade de pedir perdão a Deus e pedir que Ele nos indique o caminho a tomar. Amém. Nos indique o que deve ser feito para que nós não erramos assim. Amém? Amém. Adão viveu 130 anos. A partir daí, gente, de toda essa deturpação do homem, diz a Bíblia, que Deus pediu que Noé criasse uma arca, porque ia acontecer um dilúvio naquele tempo. Porque teria que ser tudo reconstruído. Tinha muito pecado ali. E essa arca, ela tinha que ter 300 côvados, que seria o quê? A distância do cotovelo até o dedo médio. Isso seria um côvado. Então, daria mais ou menos 300 côvados de comprimento, que seria mais ou menos 150 metros de comprimento. Veja bem, isso é um côvado. Se tem um braço maior, um pouco maior. De comprimento, tá? Que do latim quer dizer cúbitos, né? Que quer dizer cotovelo. Essa era a medida que se usava. Então, ela tinha que ter 50 metros de largura, que equivalia a 23 metros de largura, e 30 côvados de altura, que equivalia a 14 metros de altura, para colocar ali 7 pares de animais, porque aqueles seriam salvos. E os animais que fossem peçonhentos, digamos assim, era um par. Porque até mesmo esses animais peçonhentos, eles usariam antídoto para a saúde. Hoje, quantos antídotos se usa para fazer vacina desses animais? Amém? Amém. E se passaram durante esse tempo. E aí, a história de Adão continua, tá? E Noé, cujas suas famílias, elas foram salvas. Porque cada família, Noé tinha seus filhos, Noé levou o seu sobrinho, a sua mulher, Saraí, né? E ele tinha que ser salvo, ele tinha que ficar juntamente nessa arca, perdão. E assim se passaram. E foram passando. Durante 7 dias ele trabalhou para fazer tudo isso e para colocar todos esses animais e tudo que ele deveria guardar ali dentro. E depois ia acontecer o dilúvio. Então, foram 40 anos, aliás, 40 dias de muita chuva. E essa arca, ela foi muito bem construída. Ela não podia entrar água ali dentro, ela tinha que ter alimento ali dentro para que esses animais e essas pessoas se mantessem ali. E assim foi feito. Porque aqueles que estavam ali naquela arca, o que sobraram é o que iriam povoar a população da grande nação. Amém? Amém. Depois, consequentemente,
Depois de dispersão dessas nações, Deus chamou Abraão, que foi por volta de 2000 antes de Cristo, para deixar o seu lar, né, e dirigir-se para a terra, que daí seria uma outra, digamos assim, uma outra fase dessa história. Que ele seria o pai de uma grande nação. E essa nação foi construída a partir dali, daquelas pessoas que foram guardadas pela arca daquela nova família. Seriam construída uma nova nação. Amém? Amém. Então, veja bem, ó. Quantas vezes nós tivemos oportunidade de ser um pouco melhor, de nos preparar para ser um pouco melhor e não fizemos isso, né? Porque nós não tivemos a humildade de reconhecer o nosso erro. E Deus está sempre nos dando oportunidade, gente. Irmãos, está sempre nos dando oportunidade para que nós possamos nos melhorar, para que nós possamos ser pessoas melhores. Porque se nós conhecermos verdadeiramente a palavra, nós vamos saber que o ser humano ele é dotado de erro, né? Mas ele tem que conhecer os seus erros, amém? Amém. Então, eu lembro... Oi. Ah, perdão. Então, obrigado, passando para minha colega. Paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. Vou acelerar um pouquinho aqui, mas retomando um pouquinho do que a Nádia falou sobre o período interbíblico, que é o período em que Deus ficou em silêncio por 400 anos, que foi entre Malaquias, o livro de Malaquias, e o começo do livro de Mateus. E para entendermos esse período e o porquê que Deus ficou esses 400 anos de silêncio, nós precisamos entender o Antigo Testamento. Desde a criação, como a irmã Nádia acabou de falar, a parte de Adão e Eva. Quem é que conhece aqui a criação, a história da criação? Amém? Adão e Eva? Ó, tem gente que não levantou a mão. Passando também pela Arca de Noé. Amém? Quem conhece a Arca de Noé? Olha aí, pastor, tem gente que não está levantando a mão, hein? E também pela a história da Torre de Babel. Quem é que já escutou a história da Torre de Babel? Amém. Amém? Mas eu não vou apresentar minha parte sozinha. Eu preciso da ajuda dos meus colegas. Cadê os meus colegas do curso? Levanta a mão. Quem é que está fazendo curso? Mais alto. Então eu preciso de alguém que abra em Êxodo 1. Rapidinho. Êxodo 1. Que leia bem alto, 9 e 10. Pode ser tu, Iná. 9 e 10. O qual disse ao seu povo: Eis que o povo, os filhos de Israel é muito, e mais poderoso do que nós. Eia os termos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós, e subam da terra. Ele fala da história de Moisés, quando o povo de Israel ele foi crescendo e foi se multiplicando. Então o povo egípcio ficou com medo, porque o povo de Israel era muito numeroso. Então começou a escravizar e a maltratar o povo de Israel. Tu pode ler o versículo 22 e nada. Amém. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Então aí continua, né? Foi nessa época que Moisés nasceu, foi nessa época em que a mãe dele conseguiu escondê-lo por 3 meses, e também foi nessa época, né, que a mãe dele colocou ele num cesto e no rio. Aí, a partir daí começa a história de Moisés, que ele recebeu o chamado de Deus quando ele cuidava, né, das ovelhas e das cabras do seu sogro Jetro, né? Ele recebeu o chamado para libertar o povo de Israel. Amém.
Alguém pode ler Êxodo 3:10? Isso. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés recebeu o chamado, né, para libertar o povo. E também Moisés, ele recebeu de Deus as leis que norteariam a sua vida, tanto a religiosa como a civil. A partir do capítulo 20 de Êxodo, a gente encontra as leis. Amém? Amém. Vamos acelerar um pouquinho. E também foi no deserto que Moisés desobedeceu a Deus e não entrou na terra prometida. Alguém pode ler Números 20? Pode ser tu, irmão Paulo. Números 20, 11 e 12. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não crestes em mim para me santificares diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Então Moisés feriu a rocha, desobedecendo uma ordem de Deus. E também eles não entraram, o povo não entrou, o povo daquela época não entrou na terra prometida por conta da murmuração. Tu pode ler para nós, irmã Elisângela, Números 14 e 34? Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias cada dia representando um ano. Levarias sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Então, por 40 anos, né, o povo teve que peregrinar no deserto por conta da desobediência, por causa da murmuração. Após a morte de Moisés, quem ficou como líder do povo foi Josué, que foi o responsável por introduzir o povo na terra prometida. Alguém pode ler Josué 1, 2 e 3? Moisés, meu servo é morto, dispõe que agora passa o Jordão, tu e este povo e a terra que te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisares a planta do vosso pé, vou tenho dado, como prometi a Moisés. Então Josué ficou no lugar de Moisés para liderar o povo. E depois de muitas guerras vencidas, existia um povo que ele era os cananeus, que eles eram os inimigos do povo de Israel. E eles se dividiram em 7 povos, mas Deus dava sempre a vitória para o seu povo. Alguém pode ler Deuteronômio 7:1? Pode ser tu, Rodrigo. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os esbeus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Então, 7 povos, 7 nações, né? Mais numerosas que o povo de Israel. Mas Deus é tão poderoso que dava sempre a vitória para o seu povo. Amém? Amém. E após a morte de Josué, o povo acabou ficando, cada um foi para um lado e cada um fazia o que bem entendia. E foi aí que foram constituídos os juízes, que eram responsáveis por julgar e liderar o povo. Alguém pode ler Juízes 21, 25? Pode ser tu, irmã Clarice.
Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Isso. Porque Josué, né, que era o líder daquele povo, ele morreu. Então cada um ficou por si. E foram constituídos juízes. Juízes 2:16, pode ler, pastor? 2:16. Suscitou o Senhor juízes que os livraram das mãos dos que os pilhavam. Juízes 2:16. 2:16. Pode ler, não? Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilhavam. Então, foram constituídos juízes, né, que eram responsáveis por liderar e julgar a todo o povo de Israel. Amém? Vou passar para ele Romário. Então, paz, irmãos, o tempo é implacável, a gente sabe, então, chegou o período dos juízes. O que aconteceu nesse período? Nós conhecemos os juízes, aqueles mais falados, mais famosos. Nós tivemos Sansão, Samuel, Gideão, Eli, a Débora, lembram dela como juíza? Então, o Samuel, né? Então chegou esse período. Olha, a ideia que eu gostaria de dizer para os irmãos que nós estamos fazendo hoje é, de uma forma muito rápida, percorrermos o Antigo Testamento. E ele é bem complexo, né? Então, período de reis, período de juízes, e a gente sabe que muitas coisas aconteceram, mas que Deus estava presente em todos os momentos, assim como está conosco. Então, nesse período dos juízes, eles tinham poderes no povo. Eles julgavam as causas, as pessoas se apresentavam com os problemas e eles estavam lá julgando. Mas passou o período dos juízes. O povo já não acreditava mais neles, já não queriam saber dos juízes. Então, tudo de acordo com a direção de Deus, a mão de Deus, o poder de Deus. Aí lá foi o período dos reis. Aí foram instituídos os reis. A gente sabe que o primeiro rei, né, foi o rei Saul. E o primeiro rei de Israel foi Saul. Ele era um camponês, ele foi ungido pelo profeta Samuel. O profeta Samuel também ungiu o segundo rei, que foi o rei Davi. Então, o que aconteceu nesse período? A gente sabe que foi um reinado assim de cerca de 40 anos. No início foi tudo bem, né? Estava tudo dando certo. De repente, já não, porque o rei Saul se desvinculou das ordens de Deus. Ele já não estava obedecendo, obedecendo o que Deus havia determinado. Ele estava querendo ficar de bem com o povo, e aí foi por aí o grande erro. Aí chegou o rei Davi, né? Foi o rei Davi que nós conhecemos, que nós amamos os salmos, amamos tudo que ele, né, aqueles louvores. E aí então, como chegou o rei Davi ao reinado? Foi pelo poder de Deus, isso a gente sabe, mas ele tinha os irmãos que serviam, eram, né, da guerra, eles lutavam e eles estavam lá com o rei Saul. E aí nisso foi chamado Davi, que era irmão deles, que era irmão menor, isso a gente sabe, e se destacou e acabou sendo o rei, o segundo rei, né? E foi ungido pelo profeta Samuel, como eu já havia dito, e aí o tempo foi passando e esse reinado durou 40 anos também, e foram acontecendo grandes perseguições, mas ao mesmo tempo muitas vitórias, né? E sempre pela adoração de Deus. E aí passou o tempo,
chegou a vez do rei Salomão, que era filho do rei Davi, terceiro rei, que reinou durante 40 anos, e aquele rei que a gente conhece, que construiu o templo de Jerusalém. Né? Vocês lembram do templo de Salomão? Né? E aí, então, o que aconteceu ao decorrer da história, ao decorrer dos tempos? Após a morte do rei Salomão, né, e houve a divisão. Israel foi dividido, Israel ao norte e Judá ao sul, né? E o povo caiu no pecado. Aconteceu essa divisão e os reis já não obedeciam a Deus. E então Deus, sempre tentando dar a chance, sempre tentando mostrar o caminho, Ele colocou profetas para que as coisas melhorassem, né? E esses profetas declaravam a vontade do Senhor e eles queriam chamar o povo ao arrependimento dos seus pecados e não adiantou. E aí chegou, né? Eles desprezavam as mensagens dos profetas. E então houve a destruição de Israel, foi destruído pela Síria, isso aí já era 723 anos antes de Cristo, e depois de um grande tempo, Judá também cai diante dos babilônios, foi destruído 536 anos antes de Cristo. Quando a gente vai estudando com a irmã Neuza, os anos vão se aproximando de Cristo. E a história é assim, antes e depois, né, de Cristo. Mais tarde, os descendentes desses povos, o que aconteceu? Esses descendentes eram os filhos, eram os netos, e eles, né, voltaram, né? O primeiro grupo desses descendentes saiu por volta de 536 anos antes de Cristo, eles voltaram para a Palestina. E outro grupo retornou 444 anos antes de Cristo e foi no período da reconstrução dos muros de Jerusalém. E essa reconstrução foi liderada por Esdras, que a gente conhece, que era aquele sacerdote que estudava a palavra de Deus, era homem de Deus, e Neemias, também, que temia e adorava a Deus. E Deus deu a capacidade para terem sucesso nessa reconstrução dos muros de Jerusalém, que já tinham sido destruídos. Isso e tudo, irmãos, esse período eu sei que para vocês às vezes parece ficar meio desconexo, mas é a história, a nossa história bíblica. Às vezes a gente lê um trecho isolado e não entende. Às vezes a gente percebe que precisa ler, às vezes não, sempre. Precisa ler o contexto inteiro para conseguir adquirir o conhecimento, porque essa história é linda, é Deus agindo, é Deus se movimentando, é Deus, né, instruindo o povo, é Deus conduzindo no caminho, é o povo se desvinculando, desacreditando, chegando ao arrependimento e tudo vai acontecendo. Olha a hora, meu Jesus. Irmãos, então, o que nos leva até o final, assim, ou aos 400 anos, que a irmã mencionou muito bem aqui, 400 anos nesse período antes do nascimento de Cristo. O que diz? Que depois dessa reconstrução dos muros, o povo ainda não aprendeu a amar a Deus. As coisas não iam bem. E novamente Deus deu chance, colocou profetas para que chegassem nesse arrependimento. E chegou a vez do profeta Malaquias, e a gente conhece o livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Lá estava Malaquias como o último profeta, condenando os caminhos pecaminosos do povo e dos sacerdotes. E a última advertência de Deus a um povo rebelde, e esse período era
400 anos antes do nascimento de Cristo. E eu estive aqui há alguns dias pedindo socorro para o pastor, porque é um assunto muito sério, esse curso é muito sério, a gente não queria errar, eu sei que é difícil, mas o pastor, de uma forma muito segura, o que ele fez? Ele pegou a Bíblia, procurou uma Bíblia que houvesse uma página em branco. Eu acho que é de vocês. Vamos fazer esse testezinho, só um segundo, tá, pastor? Você vai precisar repensar o tempo para os outros irmãos, colegas que virão, né? 5 minutos. Então vamos lá, irmãos. A última coisinha a fazer, a última parte a fazermos é olharmos aquela página em branco que acredito que vocês tenham. Todos vão mostrar. Mostrem aí essa página. Ó, pode dizer Novo Testamento, não importa. Muitas dizem, mas esse período aí, essa página é muito significativa, porque é depois de Malaquias, porque é o que nós estamos estudando. Esse período histórico de 400 anos. E ao longo dos outros colegas, dos outros dias, dos colegas que participarão aqui, que estarão aqui, vocês terão mais clara essa situação. Porque a história é Deus, é o povo, é a humanidade se desvinculando, é a humanidade acertando, errando. E é isso, irmãos. Perdão se eu não conseguir ser muito clara, não consegui, isso eu tenho certeza, mas valeu a intenção e eu quero dizer para vocês, continuemos firmes com esse Deus que Ele olha em todos os tempos, através dos tempos, Ele olha por nós. É isso.